processo, que é um processo que até hoje não foi tão discutido, é um processo ainda maior do que isso, fruto de uma outra situação, que é a relação do Bahia com o Banco Opportunity. O torcedor mais ligado, mais antenado, vai se lembrar ali que ao final da década de 90, início dos anos 2000, o Bahia firmou com o Banco Opportunity, através de uma empresa chamada Liga Futebol, que era a empresa do Grupo Opportunity, uma parceria, um contrato, não uma parceria, firmou um contrato e uma sociedade, constituiu uma sociedade para se adequar a uma novidade ali da Lei Pelé, né? A Lei Pelé, que é de 98, que naquela época dizia que os clubes deveriam se tornar clubes empresas. Bahia e Vitória foram os primeiros clubes do Brasil a fazer essa modificação, e o Bahia firmou, constituiu essa sociedade com o Banco Opportunity e fundou o Esporte Clube Bahia S.A. O que é que o Esporte Clube Bahia S.A. fez? Assumiu a gestão de todo o clube, inclusive do futebol, passou então o Esporte Clube Bahia S.A. com a mesma camisa, as mesmas cores, o mesmo distintivo, mas na prática uma outra empresa com outro CNPJ passou a ser o representante, passou a atuar nas competições na vaga do Esporte Clube Bahia, a nossa associação desportiva lá fundada em 1931, né? A Liga Futebol do Banco Opportunity era detentora da maior parte das ações e, portanto, a controladora maior das operações desse clube, né, o Esporte Clube Bahia S.A., dessa companhia. Enquanto o Bahia detinha 49% das ações e, na época, o acordo que foi feito é que os dirigentes do Bahia, do clube, ficariam responsáveis somente pela parte do futebol. Todo o restante, administrativo, financeiro, jurídico, marketing, etc., seria tocado pela Liga Futebol. Fato é que o Bahia funcionou dessa forma ali desde a constituição dessa empresa, né, do Bahia S.A., até o ano de 2008, quando foram encerradas as atividades do Bahia S.A. e o Esporte Clube Bahia, a Associação Esportiva, voltou a representar junto às federações, CBF, Federação Baiana de Futebol, e a atuar nos campeonatos, né, que o clube tinha direito. No ano de 2006, quando era presidente do clube, digamos, presidente de direito, o seu Petrônio Barradas, foi feito um distrato, né? Foi discutido um distrato com a Liga Futebol, com o Banco Opportunity, né, a Liga Futebol, para que o Esporte Clube Bahia reassumisse o controle das operações do Esporte Clube Bahia S.A. Porque, como eu disse, a Liga Futebol, o Banco Opportunity, era detentor da maior parte das ações e, portanto, o controlador daquela empresa que o Bahia era sócio. Esse distrato, o que se diz nos bastidores, as informações já levantadas por nós, aconteceu a partir do movimento de Fernando Jorge Carneiro, então, na oposição, que procurou o Banco Opportunity interessado em comprar a parte que o banco tinha das ações. Se isso acontecesse, passaria então Fernando Jorge, ou a empresa dele que fizesse essa aquisição, a ser a controladora maior do Esporte Clube Bahia S.A. e, portanto, dar as cartas em relação àquilo que o clube fazia. Temendo essa circunstância, foi discutido, debatido esse distrato, que tem uma série de questões jurídicas a serem discutidas, e que é o que a gente vem tentando fazer, se realmente aconteceu esse distrato ou não, se ele se deu da forma como deveria se dar, se os efeitos vigoraram ou não vigoraram, mas o fato é que houve essa questão em relação a esse distrato, e nesse distrato, o que é que aconteceu? O Bahia, a nossa associação, da qual nós somos sócios hoje, e que é o clube que hoje disputa as competições, assumiria todo o passivo deixado pelo Esporte Clube Bahia S.A. O que é isso? As dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, dívidas cíveis, enfim, tudo de dívida que essa associação, essa empresa, essa companhia da qual o Bahia era sócio com a Liga Futebol deixasse, e além disso deveria restituir a Liga Futebol pelos investimentos feitos da seguinte forma: a partir daquele momento, todas as vendas de atletas
um determinado percentual deveria ser destinado à amortização da dívida. Isso entre 2006 e 2023. Até um determinado ano era 20% e a partir, se eu não me engano, de 2015, e a partir de 2015 passaria a 30%. Vocês imaginem, né? Nós estamos falando... Nossa, que absurdo, hein? De quase 20 anos de repasse de percentuais de vendas de todos os atletas. Fato é que, por diversas questões, desde a incerteza quanto à perfectibilização desse ato jurídico, qual seja esse distrato, né? Em bom português, a dúvida se realmente estava valendo aquele distrato, por uma série de questões jurídicas, o Bahia nunca repassou R$1 desse valor para a Liga Futebol, o Banco Opportunity. E o banco resolveu cobrar essa dívida. Há alguns anos ingressou com ação. No primeiro momento, essa ação, houve uma primeira decisão favorável ao clube, né? O clube se defendeu, houve uma primeira decisão favorável ao clube. Essa decisão foi anulada e se determinou que o juiz desse uma nova sentença. E quando o juiz que tinha dado a primeira sentença estava de férias, um juiz substituto sentenciou esse processo desfavoravelmente ao Esporte Clube Bahia. Nossa. Favorável, portanto, ao banco. E essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esse processo tramitou no Rio de Janeiro. E hoje esse processo também se encontra em fase de recurso em Brasília. O Bahia está recorrendo, está tomando todas as providências jurídicas que são cabíveis. É um processo que a gente não tem ainda a dimensão exata dos valores, mas é um processo que pode tranquilamente, se você imaginar, de 2006 para cá, todas as vendas que o Bahia fez, tendo que repassar 20% ou 30%, corrigir esse valor, colocar juros e tudo, é um processo que pode suplantar a casa dos 100 milhões de reais. Eu vou aproveitar para você continuar o raciocínio e vou emendar a pergunta aqui, o Renato Junguedeville, ele está lá no Show de bola, no Rio de Janeiro. Um abraço, Renato. E ele está muito preocupado. Ele pergunta o seguinte: se fosse para classificar, Vitor, você com sua experiência jurídica como advogado, é muito provável ou pouco provável a perda desse processo pelo Bahia? Veja, a gente inclusive faz essa classificação conforme os critérios que a nossa auditoria determina. A gente classifica faz 3 análises: é possível, provável ou remota a probabilidade de derrota num processo como esse. A gente classifica esse processo como uma perda possível, né? Mas, com o avançar desse processo e as decisões mais recentes no STJ, a gente está aí já num grau limite entre o possível e o provável, né? É claro que a gente não tem como mensurar exatamente se nós vamos perder tudo ou se algumas questões que nós arguímos, algumas questões relacionadas à prescrição, por exemplo, o alcance dessa dívida vão ser acolhidas. Então, a gente não tem como precisar exatamente qual o nível de perda que a gente vai ter. Mas a chance de termos uma perda significativa com esse processo é uma chance muito real. Muito real. Infelizmente, houve uma reversão muito grande em relação a esse processo, porque nós tivemos uma decisão favorável ao clube, de maneira fundamentada, acolhendo a nossa tese de defesa, mas, de maneira estranha, houve eu queria tocar nesse ponto, Vitor. Houve a reversão dessa decisão e de lá para cá a gente não tem conseguido o sucesso para retomar aquela primeira decisão que nos favoreceu. Vitor, eu queria tocar nesse ponto, né? Você disse aí, em uma das respostas, que justamente no momento em que o juiz titular não estava atuando, e sim o juiz substituto, um processo tão importante que pode mexer a vida de um clube de futebol que tem milhões de torcedores, foi avaliado por um juiz substituto. E você acabou de dizer que o primeiro juiz fundamentou de maneira profunda o porquê que o Bahia seria favorável na sentença. Você, como advogado, existe algum tipo de brecha para que o Bahia possa contestar, além do recurso que já foi impetrado? Nesse particular, assim, são coisas que podem acontecer no Poder Judiciário. Que pena, o substituto, ele atuando ali à frente da vara em que o processo esteja tramitando, ele tem a liberdade para sentenciar isso, quaisquer processos que estejam lá tramitando. Então, infelizmente, isso pode acontecer, assim. Não quero aqui suscitar aqui qualquer razão para isso, simplesmente ele teve um entendimento diferente quanto à questão e deu uma decisão absolutamente conflitante com a primeira decisão que tinha sido proferida pelo
juiz titular da vara. São circunstâncias, são fatos que precisam ser levados ao conhecimento do torcedor para que ele compreenda o nível de problema que a gente tem no clube, e são coisas que a gente tem que administrar, infelizmente.